Todo grande problema começa pequenininho, mas se a gente consegue identificar o problema no início, é possível impedir que ele se torne um grande problema, que chegue num nível descontrolável. E sim, eu estou falando dos ácaros nas rosas do deserto. Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode identificar a chegada desses monstrinhos antes de se tornar uma praga. Oi, eu sou Thaís Menolide, engenheira agrônoma, consultora em rosa do deserto, e é uma alegria imensa ter você aqui comigo. Pegue sua água, seu chá, seu cafezinho, seu chimarrão, seu vinho, sua cervejinha, eu não sei que horas você me assiste, mas pegue o que você preferir para o nosso encontro de hoje, porque não vai dar para ficar de bico seco. Nosso papo hoje é brabo. Já mete um like aí e bora que bora! Talvez você tenha estranhado eu dizer que a gente precisa identificar o ácaro antes deles se tornarem uma praga. Mas é isso mesmo. O ácaro em si não é uma praga, mas é muito fácil dele virar uma. Eu vou explicar direitinho como é isso. Mas já quero que você entenda que minha missão nesse vídeo é de fazer você perceber a chegada dos ácaros antes de serem uma praga. Como controlar se eles já chegaram e como prevenir para eles não chegarem são outros vídeos. Bom, praga não é qualquer bichinho indesejado que chega na nossa planta. Existem muitos bichinhos que a gente não deseja nas nossas plantas e com certeza o ácaro é um deles. Mas praga não é o bicho indesejado. Praga é uma condição. Para ser considerada uma praga, em termos de plantas, esse bichinho indesejado precisa atingir um nível capaz de reduzir a qualidade ou de comprometer a produtividade da planta. Bora entender isso na prática. Uma galerinha de pulgão chega ali na folha, e eu vou falar do pulgão porque pra gente é mais visível, mas o mesmo acontece com o ácaro. Então quando chega ali uma galerinha de pulgão, porque os danados são que nem Maria Bethânia, né? Eu não ando só. A gente bate o olho e já vê logo que tem pulgão chegando. Então a gente pode chegar e remover a galerinha toda. Com a mão mesmo, um chumaço de algodão, uma borrifada de água oxigenada, não importa. Se a gente vê no comecinho, a gente pode acabar aquela festinha. Ou seja, sua rosa do deserto estava com pulgão, mas nesse caso, você não deixou o pulgão virar uma praga. Não houve um prejuízo para sua planta, não prejudicou o desenvolvimento dela. Eles estarem ali não chegou a atrasar a vida dela em nada. Então, alguns pulgões que chegam na sua planta não significa que você já tem uma praga. Se você acabar a festa logo do começo, não vai chegar a um nível de praga. Mas, por exemplo, um percevejo. Esse nem precisa andar de galera. Basta um para matar a sua rosa do deserto. Se você detectar que ele andou ali logo após a picada, você consegue minimizar os efeitos e salvar a sua rosa do deserto. Mas já houve um dano, já houve um prejuízo para a sua rosa. Um percevejo pode ser considerado uma praga. Tá acompanhando? Ficou claro que a praga não é o bichinho, nem a quantidade de bichinho. A praga é o dano que o bichinho causa na sua planta. Então vamos trazer o ácaro para a história. E lembre de se inscrever aqui no canal, porque 2 vezes por semana eu estou por aqui trazendo conhecimentos técnicos, mas nessa forma de bate-papo e sempre com uma perspectiva diferenciada, além do cultivo. Então se inscreva para sempre receber vídeos que podem fazer a diferença na saúde e na beleza de suas rosas do deserto. Bom, bora pro ácaro. O comportamento do ácaro é o mesmo do pulgão ou da cochonilha. Tá um vento danado aqui, a câmera tá tremendo um pouquinho, mas relevem aí. Foca aqui no conteúdo. O ácaro chega de mansinho. Inicialmente é só uma galerinha que chega para desbravar, procurando ali o que eles precisam. E o que eles precisam, que eles chegam aí procurando, eu contei nesse vídeo aqui. Vou deixar o link na descrição. Aí pronto, se sua rosa do deserto oferece o que eles estão atrás, eles se instalam. Aí minha florzinha, meu florzinho, é muito rápido para eles tomarem conta de sua coleção inteira, se você não conseguir identificar logo no início. E uma grande dificuldade para a gente identificar esse início do ácaro é realmente o tamanho deles. Eles são minúsculos, diferente de um pulgão amarelo, que é um amarelo vibrante, quase um marca-texto, sinalizando estamos aqui, ou de uma cochonilha, principalmente a farinhenta, que é bem branca, então contrasta com o verde da folha, a gente consegue visualizar logo. No
caso do ácaro, nem importa de que cor ele é, porque é tão pequenininho que se a gente não estiver procurando, a gente não vai enxergar. Então quem tem o hábito de chegar no jardim só para admirar as flores, dificilmente vai detectar a chegada inicial do ácaro. Quando perceber, é porque já tomou conta de tudo. É preciso um olhar atento, estar sempre observando as plantas e fazendo inspeções diárias, ou o mais frequente que você conseguir. Tem que procurar mesmo. No caso do ácaro, tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração nessa identificação dos monstrinhos. A gente precisa criar o hábito de verificar o verso das folhas. É onde tudo começa, principalmente das folhas mais velhas. E a gente pode facilitar isso minimizando alguma dificuldade que a gente tenha de visão mesmo. A gente sabe que depois dos 40 a visão fica meio curta, a gente já não consegue mais enxergar de perto tão bem. E os jovens com uso de tela o tempo todo, 24 horas por dia, também vem apresentando cada vez mais dificuldade de enxergar perto. Então, se você precisa de óculos para corrigir principalmente a visão de perto, use na hora de fazer sua inspeção. Faça isso de dia, num horário bem claro, mas sem o sol direto, porque pode refletir e dificultar a sua visão. Se precisar, providencie uma lupa ou até o zoom da câmera do seu celular. Dê seu jeito, porque acredite, eles são muito pequenininhos. Pronto, desse jeito você tá pronto para identificar se tem algum monstrinho aí chegando na sua rosa do deserto. Mas o que procurar, Thaís? Bora lá. A gente vai começar do começo de um ataque, antes da praga se instalar, belezinha? O primeiro sinal de que os ácaros estão chegando é uma leve poeirinha no verso das folhas. Às vezes pode ser só uma poeirinha mesmo, principalmente se você ainda não pratica a boa regra, não tem o hábito de dar um banho completo, lavar as folhas de suas rosas, provavelmente vai juntar poeirinha mesmo. Por isso, é importante você ter o auxílio de uma lupa ou de um zoom, porque se a poeirinha estiver mexendo, não é mais uma poeirinha, né? É um sinal de que tem uma galerinha de monstrinhos aí. Na parte de cima das folhas que já estão sendo atacadas, o primeiro sintoma que a rosa do deserto dá pra gente, ou melhor, que ela grita pra gente, é perder o brilho, é ficar fosca, opaca. Mas se você não ouvir esse grito e o ataque continuar, as folhas começam a ficar pálidas, esbranquiçadas, manchadinhas de branco. Aqui, nesse estágio, já é algo bem visível. Se você tem o hábito de observar as suas plantas, para além de ficar só admirando flor, esse estágio é o ponto máximo para você identificar antes de se tornar uma praga. Folha pálida pode ser um indício também de um desequilíbrio nutricional. E se você tem um costume de aplicar adubo à torta e à direito, sem muito critério, sai misturando tudo que você vê por aí, muito provavelmente sua planta está desequilibrada nutricionalmente e muito provavelmente você está atraindo os ácaros por conta disso. Então, para tirar qualquer dúvida, quando as folhas estão assim esbranquiçadas, olhe o verso. Se tiver com esses furinhos, não é desequilíbrio nutricional. Eles já estão aí. Você já tem uma praga de ácaros. Esses furinhos significam que as colônias já estão sendo formadas. E como o ciclo de vida deles é muito curto, de uma semana para outra, a depender do clima e de qual ácaro está atacando aí, sua coleção inteira já pode estar infestada. A infestação pode chegar a um nível absurdo. Se chegar nesse estágio das folhas bem pálidas, esbranquiçadas, cheias de furinho, e você ainda não identificar e o ataque continuar, em pouco tempo as folhas começam a amarelar. Porque quando eles furam a folha e sugam a seiva, eles levam junto os cloroplastos, que é onde fica a clorofila. A clorofila é o pigmento verde da planta. Só que, além de dar a cor verde das folhas, a clorofila também é o responsável pela produção da fotossíntese. É na clorofila que acontece a junção da luz solar com a água e nutrientes que as raízes absorvem e a planta consegue produzir a energia que ela precisa. Se o ácaro vai lá e chupa o cloroplasto, que tem a clorofila, a planta, além de perder o verde, por isso ela fica pálida, ela também começa a ficar debilitada, porque ela para de produzir energia. E aí, no olhar mais macro, numa visão panorâmica, o que é que acontece na sua coleção? A rosa do deserto para de produzir flores. A rosa do deserto que está sofrendo um ataque de ácaro toma logo como providência parar a floração. E também ela vai estagnar o crescimento, seja de novos brotos, seja de novas raízes. Por
Porque se ela não consegue mais produzir energia, ela não vai gastar energia com crescimento. Ela vai tentar sobreviver. Se o ataque chegou nesse nível, infelizmente você já tem uma praga de ácaro e vai ficando cada vez mais difícil de controlar. E aqui a gente precisa fazer uma ressalva. São inúmeros tipos de ácaro. O ácaro é a praga mais presente na agricultura do mundo. Aqui no Brasil, nas nossas rosas do deserto, os ácaros mais comuns são o ácaro rajado, o ácaro vermelho e o ácaro branco. Só que para cada uma dessas espécies existe uma infinidade de variações. Se a minha coleção for atacada aqui por um ácaro vermelho, não significa que o ácaro vermelho que ataque a sua coleção vai ser o mesmo. E isso dificulta bastante o controle. E pior, o uso incorreto ou indiscriminado de acaricidas, na maioria das vezes, não resolve o problema e torna os ácaros cada vez mais resistentes. E agora falando, me veio uma ideia, não estava aqui no meu roteiro, mas se você achar interessante que eu traga um vídeo explicando como um ácaro se torna resistente a uma acaricida, me conte aqui nos comentários para eu saber se eu trago esse vídeo aqui para você. Mas, voltando ao nosso ataque, se o ataque persistir, possivelmente as folhas que já estavam amarelando vão cair. Dificilmente sua rosa do deserto vai chegar a morrer por causa de um ataque de ácaro, mas ela vai definhar a olhos vistos. Vai ficar pelada, sem folhas, o caudex vai começar a murchar, porque ele vai começar a ser usado como fonte de energia e afinal essa é a função dele. E não pense que se ela perder as folhas já está tudo resolvido, porque eles não atacam somente as folhas. Eles conseguem sugar o que precisam em qualquer parte da planta. E é por isso que na hora do controle toda a planta precisa ser tratada. A gente dá um foco especial na parte de baixo da folha, porque é o point preferido deles. Mas não significa que as outras partes da planta não estejam infestadas. Então, na hora do tratamento, toda a planta precisa estar envolvida. E bora aqui para algumas observações. Um dia eu recebi um comentário de uma florzinha aqui no YouTube, dizendo que todo dia de manhã ela procurava teias nas rosas do deserto dela. E eu achei ótimo o fato dela fazer uma inspeção diária nas rosas do deserto. Mas infelizmente nem todo mundo tem essa disponibilidade de fazer inspeções diárias nas suas rosas do deserto. Só que, sejam inspeções diárias ou sejam inspeções mais espaçadas, a gente precisa saber o que inspecionar. Por exemplo, procurar teias durante a inspeção é um grande tiro no pé, por dois motivos. O primeiro é que, se você achar teias, significa que você não viu a poeirinha, você não viu suas folhas ficando pálidas, você não notou as folhas ficando esbranquiçadas. A teia quer dizer que eles já chegaram, degustaram sua rosa do deserto, aprovaram, chamaram o resto da galera e já estão formando as colônias. Porque a teia é uma teia de proteção. A função da teia é proteger as colônias. A teia cria um microambiente que torna ali muito favorável para as fêmeas depositarem os ovos. E elas botam o ovo pra caramba. Então, se você ficar esperando formar teias para começar a agir, já pode ser tarde. E o segundo ponto é que nem todo ácaro faz teia. O ácaro vermelho, o ácaro rajado são bem comuns, eles fazem sim, mas por exemplo, o ácaro branco, que também ataca a rosa do deserto, não faz teia. E como você não sabe que ácaro está atacando aí, você vai ficar procurando por um sinal que talvez nem aconteça. Você vai ter uma falsa impressão de que se não tem teia, então não tem ácaro. Isso não é verdadeiro. Se existe a teia, sim, o ácaro está lá. Mas se não existe a teia, não quer dizer que ele não está lá. Depende de qual ácaro está atacando por aí. E outra observação é justamente quem está atacando por aí. O ácaro vermelho e o ácaro rajado se desenvolvem melhor com temperaturas altas, acima de 25 graus. E na ausência de chuva, em épocas em que a umidade relativa do ar está mais baixa. Já o ácaro branco prefere períodos com mais umidade no ar. Isso quer dizer que não importa a época do ano, sempre vai estar favorável para algum ácaro atacar. E é por isso que eu sempre digo que muito mais importante do que a gente viver combatendo o ácaro é a gente evitar que o ácaro chegue. E a gente identificar a chegada desses monstrinhos logo no começo é crucial para não deixar essa praga se espalhar completamente nas nossas tão queridas, tão desejadas rosas do deserto. Mas tem algumas coleções
que parece mais um criatório de ácaro do que um cultivo de flores. A gente não pode deixar isso acontecer. Muito em breve eu vou trazer métodos e técnicas efetivas para prevenção do ácaro. É o que eu uso aqui na minha coleção e posso te dizer que funciona. Eu moro numa região extremamente quente, extremamente seca a maior parte do ano. É uma região bastante agrícola, onde os ácaros são bastante resistentes pelo uso prolongado de acaricidas por décadas. É tudo favorável para se ter infestações infinitas de ácaros, mas aqui na minha coleção eu não tenho. Ácaro aqui só aparece quando chega uma planta já infestada de ácaro, então eu faço o tratamento imediato antes mesmo de chegar perto da minha coleção. Então não vira uma praga na minha coleção. Eu até mostrei nesse vídeo aqui como eu faço quando chega uma planta infestada. E eu vou te ensinar todo um conjunto de técnicas que torna possível viver sem os ácaros. Isso é possível também na sua coleção. Quando esse vídeo da prevenção estiver pronto, ele vai aparecer aqui. Mas é muito importante, se você ainda não viu, ver esse aqui também. Um cheiro, bora florir o nosso mundo sem ácaros.